bem-vindos aos 10 anos de Observador. Nascemos há 10 e a rádio há 5. Assinalamos esta década com uma série de entrevistas especiais em que procuramos os bastidores dos momentos mais marcantes de cada ano. Eu sou o João Porfírio, editor de fotografia. E eu sou a Patrícia Reis, escritora e curadora da exposição 10 anos de Observador. Para este episódio convidámos o embaixador português em Kiev, na Ucrânia, António Alves Machado, que tem vivido o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que se iniciou a 24 de fevereiro de 2022. Fazemos uma ressalva: este episódio é porventura o mais internacional de todos, porque o João Porfírio está em Bruxelas, o António está em Kiev, eu estou em Roma e a equipa de rádio do Observador está em Lisboa. Se existirem falhas técnicas, pedimos desde já as nossas desculpas. João, A cada conversa associamos uma fotografia que o senhor embaixador já está a ver, e fazíamos uma pergunta muito rápida e que pedíamos também uma resposta rápida, que era: o que é que vê nesta fotografia e que sentimentos é que esta fotografia lhe transmite, uma vez que está tão próximo da realidade que se vê na imagem? Esta fotografia acho que retrata muito bem o drama logo inicial da guerra, que foi os refugiados, não é? Os ucranianos terem que largar as suas casas e as suas famílias para irem para o desconhecido, para fugir dos horrores da guerra. Acho que expressa muito bem aqui a criança contra o vidro, não sei se de um autocarro, do comboio. E deve ser a mãe atrás. Portanto, acho que isto é o drama da separação familiar. Se calhar o pai estava do lado de trás. Exatamente. E havia explosões no ar. Esta fotografia é datada de 25 de fevereiro de 2022, portanto, no dia a seguir ao início da invasão russa à Ucrânia, e foi fotografada em Lviv, na estação de comboios de Lviv, onde, exatamente como disse o embaixador, havia diariamente separação de famílias. As mulheres e as crianças podiam abandonar o país e os homens, devido à lei marcial, eram impedidos dessa saída e tinham que ficar no país. Esta é uma das 80 fotografias que estão em exposição na Sociedade de Belas Artes em Lisboa, entre 7 de novembro e 7 de dezembro. 2022 ficou marcado pelo lançamento, pelo início da invasão russa ao território ucraniano, uma guerra cuja violência tem sido sistemática e recorrente em todos os meios de comunicação social nacionais e internacionais. O Observador estava na Ucrânia logo desde o início, chegou à Ucrânia dia 24 de fevereiro, portanto no dia em que começou esta invasão, vamos João, recordar um bocadinho. Não podes fugir a isto. Queres recordar um bocadinho a tua experiência na Ucrânia antes de falarmos com o António? Afinal, estiveste lá 3 meses numa primeira fase e depois 1 mês e pouco numa segunda viagem. Queres falar um pouco dessa experiência? Sim, nós, enquanto equipa de repórteres do Observador, já tínhamos a intenção de ir para a Ucrânia fazer a cobertura de uma possível, ainda era, não sei se recorda, António, certamente se recordará, desta possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, com aquelas imagens de satélite dos tanques russos a aproximarem-se das fronteiras ucranianas, e nós entramos no dia 24 porque assim era preciso que jornalistas estivessem no local a relatar aquilo que estava a acontecer, e só em termos de curiosidade, levei roupa para 8 dias e acabei por ficar quase 3 meses ininterruptos em território ucraniano. Voltei à Ucrânia por diversas vezes, a última vez para acompanhar a visita do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a território ucraniano, que o António, embaixador de Portugal em Kiev, também acompanhou em permanência, assim como acompanhou também a viagem do então Primeiro-Ministro António Costa, que também visitou logo poucos meses depois do início desta invasão, visitou Kiev, visitou as zonas de Bucha e Irpin, as zonas mais afetadas a norte da capital ucraniana. António, vou-lhe tentar fazer uma viagem no tempo. Eu sei que chegou à Ucrânia um bocadinho antes do início do Covid, portanto em 2020. Como é que tem sido esta experiência de uma vivência de uma pandemia, um fenómeno tão inesperado, e depois a vivência de uma guerra logo imediatamente a seguir, a chegada dos jornalistas, o envolvimento político? Diria que a sua missão tem sido tudo menos previsível. Sim, mas infelizmente a guerra anulou um bocadinho as recordações da pandemia e do Covid, que
que obviamente foi um período de confinamento para todos e, portanto, não deixa boas memórias. Mas depois o drama da guerra ultrapassou e deixou isso um bocadinho apagado na nossa memória. Mas entre as duas situações, entre a pandemia e o início da guerra, ainda tive a oportunidade de viver um bocadinho da vida deste país, que é um país extraordinário. A cidade de Kiev, que o João também bem conheceu, é uma cidade fascinante, cheia de história, cheia de museus, cheia de boas pessoas muito animadas, com uma população muito nova, com uma dinâmica grande. É uma cidade muito bonita. Mas, infelizmente, uns meses depois, terminadas essas restrições da pandemia, começou a haver a ameaça, não é? Acho que se lembram disso. Começou a constar que poderia haver uma invasão em larga escala, porque, de facto, como os ucranianos sempre dizem, já havia guerra, não é? Porque já havia A anexação da no Crimeia. Donbass, mas que exatamente, a anexação da Crimeia em 2014, a invasão do Donbass, tinha havido também uma tentativa de invasão de Odessa e no Donbass, embora estivesse em vigor um cessar-fogo, havia violações e havia já 14 mil mortos. 14 mil mortos. E por isso havia 14 mil mortos em 2022, quando começou a invasão em larga escala, e portanto a situação já era havia um conflito, havia uma guerra, embora houvesse um cessar-fogo, o cessar-fogo era violado todos os dias. Depois, a partir daí, o que aconteceu foi a ameaça, começou a parar a ameaça a partir mais ou menos do início de novembro de 2021, quando começaram a circular notícias e imagens de satélite de concentração de tropas russas junto às fronteiras da Ucrânia. Percebia-se que havia um cerco a várias áreas, quer a sul, quer a leste. E portanto, começou-se a temer que fosse desencadeada uma operação militar, portanto, mais do que uma ameaça, uma operação militar. Não se pensou, e não se pensava na altura, é que essa operação pudesse ser uma guerra em tão larga escala. Pensava-se que podia ser uma ação de força sobre o Donbass, uma ação de força a leste, mas não se pensava na altura que pudesse abranger uma parte tão grande do território da Ucrânia. Muito menos Lviv, tão bem retratado nesta imagem, nesta fotografia do João Porfírio. E, portanto, a partir daí foi a preparação. Portanto, pensarmos o que é que poderia acontecer, o que é que deveríamos fazer em caso isso acontecesse, e começou a haver, Mas, António, de facto, um ambiente assim. António, é muito difícil preparar-nos para uma guerra. Superou todas as suas más expectativas, certo? Foi uma dimensão tal que superou todo e qualquer tipo de preparação que pudessem ter, ou não? Sim, superou. Quer dizer, a primeira coisa que nós fizemos, quando se começou a falar em possibilidade de haver uma guerra, foi fazer um mapeamento de cidadãos portugueses que estivessem na Ucrânia. Saber ao certo quantos tínhamos, onde é que estavam, e pensar se tivéssemos que os proteger, como é que podíamos chegar a eles ou fazê-los a eles chegar a nós. E quantos são? E depois outras... Tem ideia de cor? Nós, na altura, isto evidentemente que muitos passam a fronteira diariamente, mas os nossos números andaram sempre, na altura, à volta dos 250, mas que incluíam, maioritariamente, cidadãos com dupla nacionalidade. Ou seja, portugueses, mesmo só portugueses, eram poucos. Não havia aqui propriamente uma comunidade portuguesa. Não há uma comunidade alargada, não é? Claro. Não. Havia uns cidadãos portugueses aí numa outra empresa. Há uma empresa portuguesa havia uma empresa portuguesa a operar na Ucrânia, e depois havia cidadãos portugueses aqui ao serviço ou da missão de observação da missão da União Europeia, ou da Cruz Vermelha,
ou da FAO. Portanto, havia aqui alguns portugueses, mas não eram um número significativo. E, por outro lado, os duplos nacionais, estando na Ucrânia, são ucranianos, obviamente, são cidadãos ucranianos, e, por outro lado, não estavam em zonas, em regiões da Ucrânia que fossem consideradas, pudessem ser alvo de maiores ataques, ou seja, estavam muito mais para o oeste do que para o leste. E, portanto, foi tentar fazer, no fundo, esse rastreamento e entrar em contacto com eles, sem os assustar, obviamente, isto uns 2 meses antes, atualizar os contactos, pedir que atualizassem a documentação que tivessem, e saber como é que poderíamos falar com eles, chamar-lhes a atenção para que estivessem atentos à página de informação da Embaixada. E, portanto, isso foi um trabalho que fomos fazendo na Embaixada ao longo desses 3 últimos meses e, obviamente, em estrita coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque nós, obviamente, trabalhamos em rede, portanto, aí é muito importante estar em coordenação com os nossos serviços consulares, com os vários gabinetes, com o gabinete do Ministro, o gabinete do Secretário-Geral, as direções gerais da administração. Claro. António, deixa-me só fazer uma pergunta. Estava à espera que o dia 24 de fevereiro fosse este início de um conflito que se prolongou tanto. Estava à espera que se prolongasse tanto e que fosse imediatamente em fevereiro que isto começasse. Era expectável? Não, quer dizer, começou a ser expectável 3 dias antes, sobretudo 3 dias antes, quando o presidente Putin anunciou o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas do Donbass. Portanto, aí começou-se a temer que pudesse haver alguma intervenção. Mas pensámos que seria talvez mais concentrada nessa área do país, que é muito grande, como sabem. Depois, os 3 dias que mediaram entre esse anúncio, que salvo erro foi 21 e a invasão a 24, começámos a perceber que iria acontecer qualquer coisa de má, e na véspera à noite já todos sabíamos, no dia seguinte de madrugada, no dia 24 de madrugada, que iria ser desencadeada uma operação militar, uma invasão. Não pensámos logo no início. Sim. Era essa mesmo a minha pergunta. Como é que recordava a madrugada de 23 para 24 de fevereiro, quando se começam a ouvir em Kiev, na cidade onde está neste exato momento, os primeiros bombardeamentos por volta, salvo erro, das 6 e pouco da manhã, é que a invasão tem o seu início, digamos assim. Como é que se recorda desses dias, dessas primeiras horas? Como é que foi o trabalho? Como é que foi contactar todos estes portugueses que estavam no país? Como é que recorda essas primeiras 24 horas? Sim, temos que recuar um bocadinho para fazer aqui o quadro completo. E nós, 10 dias antes de começar a guerra, nós recebemos aqui uma equipa do Comando Conjunto de Operações Militares, portanto, 3 militares portugueses que tinham muita experiência de operações de evacuação, muito bem preparados e que de facto foram excelentes. E nos 10 dias que eles aqui estiveram antes da guerra, nós montámos com eles uma operação, primeiro de tudo, atualizar os contactos. Nós, entretanto, já tínhamos ido aos poucos, como eu lhe disse, sem assustar, avisando as pessoas, primeiro para se não tivessem que estar obrigatoriamente na Ucrânia, que se fossem aproximando das fronteiras, eventualmente sair. Portanto, nós já desaconselhávamos as vindas ao Donbass desde 2014, não é? Mas quanto ao resto do território, fomos progressivamente aconselhando que as pessoas não estivessem aqui no país. Depois, com essa equipa de militares, montámos um plano de reconhecimento de eventuais vias de evacuação dos portugueses, que obviamente era a nossa prioridade caso começasse a guerra. E eles fizeram um trabalho de campo excepcional. Escolhemos 3 locais. Um era essa fábrica portuguesa, a Frapomed, em Rivne, que ficaria na rota para a Polónia, e que foram também excepcionais connosco e ajudaram imenso, enfim, sempre dentro do maior sigilo, a preparar o apoio para uma operação desse tipo. Depois havia uma rota pelo centro, mas que passava por um aeródromo e podia ser... acabámos por deixar cair essa, porque o aeródromo poderia ser um alvo. E depois uma rota
mais junto à Roménia, por Khmelnytsky, que foi a que acabámos por utilizar, onde reservámos com antecedência quartos num centro hípico que era do nosso conhecimento, que ficava próximo das fronteiras com a Roménia e com a Moldova. Depois também encetámos contactos com as embaixadas dos países limítrofes, com as secções consulares, para ter uma ideia de como é que eles estavam a organizar as fronteiras caso nós tivéssemos que fazer esses percursos. E depois disso, obviamente que, preparando esse plano de evacuação, quando se aproximou a hora, enfim, já não tínhamos dúvidas a partir do dia anterior que isso iria acontecer. Conseguimos alugar uns autocarros para transporte de portugueses. Avisámos, quando começou a guerra, avisámos que o local de concentração que era esse, em Khmelnytsky, porque acabámos por saber que a rota para a Polónia pela outra estrada de Rivne estava completamente lotada. E então indicámos aos portugueses que se juntassem a nós na embaixada onde teríamos autocarros, ou então que fossem ter Khmelnytsky, provavelmente até poderiam estar lá mais perto. E, portanto, no dia 24 demos início a essa operação de evacuação, assim que recebi instruções do Ministro dos Estrangeiros e do meu secretário-geral, mas o plano inicial, que depois teve que cair, era, nós pensámos, o governo ucraniano, as autoridades ucranianas vão para Lviv, que aqui nós ouvimos explosões aqui em Kiev, não é? Portanto, eles vão para Lviv, que é uma zona mais segura, mais perto da fronteira com a Polónia, e nós vamos acompanhá-los. Portanto, reservámos para mim e para alguns dos meus funcionários estadia em Lviv, e montámos, digamos que dois grupos. Um grupo que seguia para Lviv comigo e outro grupo que seguia para Khmelnytsky, para levar os portugueses que estivessem, os cidadãos nacionais, para a fronteira. E assim foi, só que nessas 14 horas que o meu grupo demorou até Khmelnytsky, soubemos das explosões em Lviv, nomeadamente no aeroporto, e percebemos também que o governo ucraniano não se ia deslocar para Lviv. Portanto, deixava de fazer sentido a hipótese de Lviv. Concentrámos todos em Khmelnytsky e daí, depois, obviamente, sempre em recebendo instruções diretas do Sr. Ministro dos Estrangeiros e do Secretário-Geral e dos nossos serviços consulares, depois fomos para essa fronteira. Isto, obviamente, depois também muito com o apoio, nessa altura, da Embaixada Portugal na Roménia. Na Roménia. António, eu detesto interrompê-lo, mas temos mesmo que ir para intervalo. Já retomamos e retomamos exatamente aí esta interação entre as diferentes embaixadas. Portanto, a pergunta que lhe deixo é: não é possível montar nenhuma operação de evacuação sem trabalhar em rede, como disse há pouco. António Vasco Alves Machado é o embaixador português em Kiev, é o nosso convidado de hoje neste episódio 10 anos do Observador. Recordamos o início da guerra na Ucrânia, na qual estivemos envolvidos enquanto repórteres, e deixámos uma pergunta que é: António, não é possível trabalhar um conflito sem estar em rede com as outras embaixadas. Estava a falar-nos da Roménia e desse apoio da embaixada portuguesa. Quer-nos falar um pouco disso, de como é que esse trabalho diplomático se faz em rede? Esse apoio é fundamental. Portanto, começa, obviamente, nos nossos serviços centrais, em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e nas várias direções gerais, quer a Direção-Geral de Política Externa, quer a Direção-Geral de Assuntos Consulares, o Gabinete do Secretário-Geral, a Direção de Administração, as Comunicações, e portanto, foi mobilizada uma equipa que, a partir de Bucareste, nos foi esperar à fronteira que nós indicámos. A Embaixada de Bucareste também cobre a Moldova, portanto, eles estavam a sair à fronteira para nos apoiar. Depois, durante 3 dias, estivemos na Roménia para apoiar a chegada de outros portugueses que tivessem ficado para trás, porque deixámos também aqui um autocarro em Kiev para os levar. E depois, já na Roménia, recebi instruções do Sr. Ministro para me deslocar para a nossa embaixada em Varsóvia
porque nesse momento a prioridade era ajudar a gerir o fluxo de refugiados que, através da Polónia, se iriam deslocar para Portugal. E, portanto, aí foi crucial o apoio que eu recebi da Embaixada em Varsóvia, do embaixador Luís Cabasso, que foi extraordinário em todo o apoio que nos deu, que nos instalou, que nos deu gabinetes. Nós, quando saímos daqui, levámos equipamento que nos deixava, que nos permitia estar operacionais, o que ajudou muito. Portanto, nós tínhamos quem falasse a língua, tínhamos a possibilidade de emitir documentos e, portanto, instalámos-nos na Embaixada em Varsóvia. Quem me levou até lá foram novamente esses três militares, que foram fundamentais também neste processo e que nos permitiram levar também o equipamento para lá. E depois, durante algum tempo, a partir de Varsóvia, em coordenação diária e estreita com o embaixador e a sua embaixada em Varsóvia, conseguimos ir gerindo aquele fluxo grande de refugiados, muitos deles que vinham como esta criança e esta senhora que são aqui retratadas na sua fotografia. E quando é que regressa, depois de todas estas semanas, longas semanas, acredito eu, quando é que regressou a Kiev, se regressou a Kiev ou para outra zona da Ucrânia, e como é que foi ver a capital ucraniana que bem conhecia, despida de pessoas, com checkpoints que são, para quem nos ouve, controlos nas estradas lideradas por militares, portanto, que controlam todas as viaturas, todos os passaportes, tudo aquilo que existe dentro de uma viatura automóvel é fiscalizada. Portanto, como é que regressa a Kiev? Quanto tempo depois é que regressa a Kiev e como é que foi ver uma capital de um país gigantesco como a Ucrânia naquele estado? Nós, a partir de princípios de abril, meados de abril, começámos a pensar nessa operação de regresso. Nós ainda tínhamos aqui funcionários na Embaixada, que aliás se deslocavam lá todos os dias e que alguns foram conhecidos também dos vários jornalistas que aqui estavam. Quantas pessoas é que trabalham na Embaixada, António? Desculpa a pergunta, mas já agora para se ter noção, uma embaixada como a Embaixada de Portugal em Kiev? Sim, no total, incluindo os 2 diplomatas, são 9 pessoas. Não somos muitos, não é uma embaixada, enfim, com muitas pessoas, mas permitiu nós estarmos nos 2 sítios, porque connosco também foram funcionários de Kiev que estiveram connosco em Varsóvia e que foram fundamentais porque faziam um atendimento a muitos dos refugiados, porque embora sejam próximas a língua polaca da língua ucraniana, era preciso falar e ler os documentos que eles traziam e que eram escritos em ucraniano. Depois começámos a pensar no regresso, fez-se uma avaliação da situação de segurança, ver se isso era possível, e foi decidido que eu regressaria com o Sr. Primeiro-Ministro, na altura Dr. António Costa, e portanto vim com ele ao mesmo tempo no dia 20 de maio, se não estou engano, 20 de maio de 2020, e portanto viemos uma delegação, enfim, já com alguma dimensão. Houve aqui imensos encontros oficiais e o Primeiro-Ministro anunciou o regresso do embaixador, com o embaixador ao lado. Estivemos na embaixada e quanto ao que me perguntou, obviamente que foi impressionante. Nós, como viemos de comboio, não vimos os checkpoints pelo caminho, depois conheci-os todos, mas na altura foi aqui ver a cidade muito barricada, não é? Na altura ainda havia aqui, como se lembra, as forças territoriais, com umas braçadeiras especiais, havia vários checkpoints, havia ruas fechadas, os edifícios estavam protegidos com sacas de areia, muitos deles ainda estão, e tudo, a circulação era toda muito mais restrita, não é? Depois a visita do Primeiro-Ministro concretizou-se, ele regressou e eu fiquei aqui com a minha equipa em Varsóvia, e depois aos poucos fui vendo a cidade, em Varsóvia, não, desculpa, em Kiev, e fui vendo a cidade como ela estava nesses tempos, que era um bocadinho diferente de hoje, não é? Que estava
O António é pai, é marido. Como é que se diz à sua família que vai regressar para a Ucrânia em trabalho? Porque a sua missão é naturalmente muito importante para Portugal, mas também para a Ucrânia. Como é que se diz à família, aos filhos ao resto do núcleo familiar que se vai voltar para a Ucrânia, um país onde toda a gente está a querer sair dele? Como é que geriu toda essa situação? Vai-se dizendo, no momento, António, vai-se dizendo. A minha mulher é uma mulher fortíssima e que foi, enfim, um apoio fundamental, não só em toda a minha carreira, mas como em fases difíceis como essa. Portanto, íamos conversando e... Mas geralmente as ela mulheres dos sabia. diplomatas têm reservado um lugar bastante invisível, mas são cruciais, diria. Sim, As não é mulheres assim e os tão maridos, invisível. não só as mulheres. Não é tão invisível, é menos falado, mas Sim. é um lugar fundamental e crucial, e no caso da minha, comprovadamente. E, portanto, foi um apoio não só quando eu saí daqui na operação de evacuação, mas depois quando regressei. E penso que ela própria também me ajudou a ir dizendo aos meus 3 filhos que estavam em Portugal que eu viria, mas que ia tudo correr bem e que estava seguro e que estava protegido dentro do que é possível. E, portanto, eu diria que a pergunta é um bocadinho ao contrário. Como é que a minha família geriu essa relação comigo? Porque aí foi um apoio extraordinário que eu tive e que ainda tenho ainda hoje, não é? Então, um contacto permanente, porque a preocupação está sempre lá, não é? Claro. Mas os diplomatas de carreira vamos... têm essas vicissitudes, não é? Essas coisas, estes conflitos e outros tipos de conflitos podem acontecer em qualquer posto, em qualquer missão, não é? E temos que estar preparados, quer dizer, a carreira não é só as coisas boas, não é só estar em países bonitos, nem conhecer gente, esse lado é muito interessante e importantíssimo, mas também é depois saber viver momentos menos difíceis e situações de guerra e conflitos que tantos colegas meus têm atravessado ao longo dos anos, não só guerras internacionais como guerras civis. Enfim, seria mais complicado se a família cá estivesse, não é? Porque eu aí teria uma preocupação acrescida. Claro. Mas assim tive a família do lado de fora e a gerir bem e, como digo, com o apoio de uma mulher excepcional. Ora, isso é sempre bom de ouvir, certamente que ela ficará contente. António, diga-me, destes anos que aí está, do ponto de vista pessoal, qual é a maior lição? A maior lição, em geral, é uma lição de vida. Eu acho que a Ucrânia me deu a mim uma lição de vida, de coragem, de capacidade de olhar para a frente, de não se deixar levar pelos receios, ir gerindo o dia a dia. No fundo, pensar que eu tenho que tratar dos problemas hoje, obviamente não posso esquecer que há um amanhã, mas é uma gestão totalmente diferente da vida. Quer dizer, amanhã não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que pode vir aí por cima, não é? E depois é uma forma de estar na vida que os ucranianos têm. Quer dizer, muito corajosa, que o mundo todo tem admirado e que acho que é um exemplo para todos nós. E a mim ensinou-me também pessoalmente a sobreviver em condições difíceis. Sei que há uns anos atrás me perguntassem o que é que eu faria se viesse a passar por isto, ou se calhar teria ficado um bocadinho apreensivo. Mas aprendi com eles, quer dizer, aprendi com os ucranianos e acho que é uma lição que me vai ficar para o resto da vida, que é uma lição extraordinária e queira Deus que tudo bem e que a Ucrânia seja o grande país que é em pleno. António, fala-se desde a primeira hora desta guerra em larga escala, fala-se desde a primeira hora de um cessar-fogo, de um possível cessar-fogo. Lembro-me que nos primeiros dias da invasão houve várias reuniões entre membros do governo ucraniano e membros do governo russo, na Bielorrússia, não deram em nada. Quase já passaram os 1000 dias desta invasão, quase a assinalar os 3 anos de guerra. Como é que vê
o desfecho deste conflito? Por via diplomática ou por via militar? Isso é uma pergunta Isso é a pergunta difícil. Para 1 milhão. Um milhão de euros. E acho que neste momento sem resposta, o que eu acho que é essencial concentrarmos é que a Ucrânia tem que ter uma paz justa e uma paz duradoura. E, portanto, uma paz em que, enfim, se houver negociações, que as negociações sejam feitas pela Ucrânia com a Ucrânia e na altura que a Ucrânia achar que deve fazer, e que essas negociações permitam ter uma paz justa e duradoura. Depois, mesmo que correndo o risco de perder territórios a leste, sobretudo. Isso não vou entrar por aí. Quer dizer, temos de nos concentrar em ter uma paz justa e que permita que a situação nesta parte da Europa melhore como ela merece. Porque acho que viu quando cá esteve, é uma das sensações que nós temos ao chegar à Ucrânia, conhecer a Ucrânia, é estarmos numa grande capital europeia. Sem não dúvida. é? Que a história esteve comigo, penso eu, pelo menos durante a visita do Sr. Presidente da República, estivemos em Santa Sofia. Sem dúvida, E é extraordinário entrar em Santa Sofia, são 1000 anos de história da Europa, não é? Em que o fundador de Santa Sofia, o Yaroslav, o Sábio, não é? Era chamado o pai um dos pais da Europa, não é? No fundo, enfim, seria o sogro da Europa. É um país com muita cultura, com muita história, de facto, e que cuida muito bem da das cultura. Das três filhas dele, uma é rainha de França, outra é rainha da Hungria, outra é rainha da Noruega, não é? Portanto, eles estão na história da Europa, não é? Na história da Europa. E enfim, todos aqueles mosaicos, enfim, e há muito mais do que Santa Sofia. Mas é um país profundamente europeu. E peço desculpa a provocação. Força, Patrícia. Aposto que é a mesma pergunta. Não, força. Então, sem querer provocar, as eleições norte-americanas e o resultado, a vitória de Donald Trump, o António acha que vai mudar substancialmente este cenário que se vive hoje em dia na Ucrânia? Virá, porque Donald Trump tomará posse em janeiro de 2025? Essa pergunta é tão difícil como a anterior. Mas como eu lhe disse, aqui na Ucrânia gere-se o dia a dia. Portanto, obviamente que alguém estará a pensar nessa mas há sempre expectativas, não é? Eventualidade. António? Sim, mas aqui nós temos que nos concentrar, e sobretudo nós aqui em Embaixada, como é que podemos ajudar a Ucrânia. E acho que isso é que Portugal tem feito de todas as maneiras. Apoio político, apoio militar, apoio económico, apoio social, apoio cultural. E os próprios jornalistas que aqui estiveram, chegaram a ser mais de 20, acho que têm sido, o João Porfírio, entre outros, têm sido uns bons divulgadores, porque é muito importante que a Ucrânia não seja esquecida, que a Ucrânia esteja à frente das nossas caras todos os dias, que as pessoas não se esqueçam o que está a passar este povo, o que este país está a sofrer. E, portanto, acho que isso é que é a nossa função: apoiar, ajudar, divulgar, transmitir a mensagem da Ucrânia junto de outros países no mundo, onde nós também temos alguma influência, e é isso que todos nós fazemos, e os jornalistas também, obviamente, e acho que têm conseguido. Essas exposições são prova disso. Uma das frases de Donald Trump, antes até das eleições, foi que acabaria com a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas. E acha que esta agora vitória de Donald Trump nas eleições pode, de facto, mudar o rumo desta guerra? E, como dizia há pouco, que os ucranianos aquilo precisam de uma paz social, paz em todo o país, justa, mas acha que o facto de Donald Trump ter ganho as eleições e tomar posse no dia 20 de janeiro, essa paz possa vir a transformar-se numa paz podre? Isso já excede muito aqui o âmbito do que serão do que é a minha capacidade de avaliação. Esperemos que sim, mas vamos ver como é que isso se faz, quando é que se faz, em que termos é que se faz. Mas acho que é a incógnita para todos. Acho que hoje, mais do que ontem, se fala em negociações. Sim, acho que já é um passo positivo. Veremos. Vamos ver.
António, ontem, há menos de 24 horas, António Costa tomou posse como Presidente do Conselho Europeu. À hora em que esta entrevista for transmitida, já António Costa terá saído da Ucrânia novamente, uma segunda vez. Acha que um português, António Costa em especial, um português assumir uma pasta tão importante nas instituições europeias, numa altura em que se vive um clima muito tenso na Europa e nas fronteiras com a Europa. Acha que António Costa poderá fazer aqui alguma diferença e se sim, qual, nesta negociação, na possibilidade do alargamento da Ucrânia para a União Europeia? Como é que vê António Costa num cargo tão alto e o que é que isso poderá mudar para a Ucrânia? Eu acho que, obviamente, que é uma honra para nós portugueses ter o Dr. António Costa nesse cargo. Mas quanto à pergunta, eu diria de uma forma mais geral. Enfim, não me compete a mim falar da ação, da atuação das instituições europeias, mas o que eu diria é que os portugueses, em geral, são vistos na Ucrânia como grandes defensores e com uma capacidade de soft power muito grande. Ou seja, um país para a dimensão geográfica da Ucrânia poderia ser considerado um país pequeno, não é? Porque a Ucrânia é muito grande, é maior que França, é maior que Portugal e Espanha juntos, mas Portugal e os portugueses são reconhecidos como grandes defensores das posições da Ucrânia. Temos uma comunidade ucraniana em Portugal muito expressiva, muito bem integrada, e por outro lado temos uma capacidade de divulgação de mensagens de defesa e de apoio à Ucrânia junto de muitos outros países do mundo. E como estamos sempre à frente, quer dizer, quando é preciso um apoio, Portugal aparece. Quando é preciso Portugal, uma ajuda, Portugal está lá. Somos um bom exemplo para muitos outros países que se calhar estariam ali a pensar o que é que nós podemos fazer, e eles veem, os portugueses fazem, nós fazemos também. E, portanto, acho que isso em geral, é muito valorizado aqui na Ucrânia e tem sido extensivo, quer dizer, ainda em maio, em Lisboa, o Sr. Primeiro-Ministro assinou com o Presidente Zelensky um acordo sobre garantias de defesa. Também fomos uns dos primeiros. Certo. E um pacote financeiro bastante generoso. Obviamente, e que tem sido, exatamente, ainda na semana passada foi decidido o apoio, também é mais um apoio, repetir o apoio à iniciativa para a exportação de cereais, com destino à África de língua portuguesa, neste caso até Moçambique. Portanto, tem sido ao longo destes tempos um apoio constante dos governos portugueses que sucederam, e como disse, foi em maio que foi assinado esse acordo de defesa. O próprio Ministro dos Estrangeiros tem sido uma voz de defesa da aproximação, da adesão da Ucrânia à União Europeia, e portanto acho que esta resposta geral que é a melhor que lhe posso dar. Muito bem. Só uma última pergunta para encerrarmos. Os diplomatas portugueses têm ótima reputação pelo mundo inteiro. Já agora deixe-me acrescentar isto, não é? Porque isso também faz alguma diferença, não é? Na forma como abraçamos as diferentes missões. E de facto a diplomacia portuguesa tem bons palmarés, não é verdade? Fico contente de ouvir isso e tenho muita honra em estar integrado nessa máquina diplomática portuguesa, que de facto funciona muito bem e com bons resultados. E no reconhecimento da situação excepcional em que o António está, foi condecorado pelo Presidente da República com as insígnias de grande oficial do Infante Dom Henrique, no reconhecimento de viver no exercício destas funções em Kiev. Ficou muito surpreendido? Fiquei surpreendido, mas muito também agradado, obviamente, e muito honrado, mas tomei, como é natural, esse reconhecimento e essa condecoração como de toda a minha equipa, não é? Porque eu nunca estive sozinho, nem sozinho em relação a Lisboa, porque eu tive sempre o apoio total e completo a todas as horas das minhas autoridades. Obviamente a minha família, como disse, acho que já os expressei bem, e depois os meus funcionários, colegas, todos trabalhamos no mesmo sentido. E, portanto, ficámos todos muito honrados que o Sr. Presidente da República tenha reconhecido, não só a mim, mas o esforço da diplomacia portuguesa, na qual eu me integro com muita honra.
António, uma última pergunta para encerrarmos, já ultrapassámos bastante o tempo. Tenho que lhe perguntar isto. Não teve medo? Nunca? Não, não, não. Devo dizer que aprendi também a enfrentar as situações e temos todos, obviamente, sempre algum receio. Temos aquilo que dominar e controlar. Não sabemos, não é? Imprevisibilidade total. Mas não foi um sentimento que eu tenha tido desde que aqui estou. Provavelmente porque olhar para o lado e ver a coragem dos ucranianos, acho que tira qualquer hipótese de sentir medo. Não. E o nosso convidado deste episódio do podcast 10 anos do Observador foi o embaixador português em Kiev, António Vasco Alves Machado, a quem agradecemos desde já a prontidão com que aceitou o nosso convite. No próximo episódio, João, falaremos sobre um outro acontecimento que marcou o país, neste caso no ano de 2023. Eu sou o João Porfírio, editor de fotografia do Observador. Eu sou a Patrícia Reis e este é o 10 anos de Observador.